Bom dia, graça e paz, boa noite, né? Estamos aqui para a nossa conexão de oração, né? E para nós é uma alegria estarmos aqui hoje, dia 20 de abril, para a gente colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, na certeza que por causa de Cristo e daquilo que Ele fez, através da sua vida, através da sua morte, da sua ressurreição, eu e você temos livre acesso ao nosso Deus. Estou gravando aqui de São Paulo, estou em viagem para um casamento de um amigo, mas nós estamos aqui neste momento conectados para que a gente coloque a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Que seja um tempo precioso de oração, né, de entrega diante de Deus, que a gente possa derramar a nossa vida e o nosso coração diante do Deus que ouve as nossas orações e responde de acordo com a sua vontade. Vamos lá então, hoje, dia 20 de abril, estamos aqui para a nossa conexão de oração nesse dia, e a palavra do Senhor que nos convida a esse momento de oração diz assim: Louvai o Senhor, pois o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque ele é bondoso. A palavra do Senhor também nos diz assim: livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. E por fim, a palavra no Salmo 116, versículo 16, diz assim: Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Amém. Vamos orar, colocar a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque tu és bom, teu amor não tem fim. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na pessoa de Cristo, para que hoje nós tivéssemos esperança, para que hoje nós tivéssemos, ó Deus, a certeza de que o Senhor está presente entre nós. É com essa confiança, é com essa certeza que nós queremos, Deus, derramar a nossa vida diante de Ti, colocar os nossos dilemas, os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas frustrações, as lutas que nós temos passado, na confiança, Deus, de que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, os teus planos são maiores que os nossos, e o propósito do Senhor é, de fato, nos trazer caminhos de paz, de prosperidade. Em nome de Jesus, a gente descanse e espere em Ti, para que assim a gente experimente a Tua bondade a cada dia. Fica sobre nós, abençoa-nos neste momento de reflexão, edifica-nos, para que a gente possa, Deus, cada vez mais amar o Senhor e amando o Senhor, conhecendo o Senhor, a gente viva a nossa vida realmente satisfeita em Ti. Fica sobre nós, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos continuar então refletindo sobre esse tema, a cultura do reino. Eu coloquei para você, né, mais ou menos nosso roteiro daquilo que a gente tem refletido, daquilo que a gente tem estudado, né, nesse primeiro discurso de Jesus aí no Evangelho segundo Mateus. E hoje a gente vai falar sobre saciados em Deus. Nós vamos falar da bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu coloquei para você, como a gente tem feito a cada semana, algumas traduções. Na Nova Almeida Atualizada, a gente lê assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. E por fim, na versão da Bíblia da paráfrase A Mensagem, do pastor Eugene Peterson, nós lemos assim: abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Quando a gente pensa, né, nessas bem-aventuranças, eu compartilho aí com vocês uma citação de Dietrich Bonhoeffer, onde ele diz assim: os discípulos vivem não apenas a renúncia de seus direitos individuais, mas também a renúncia de sua justiça própria. Não esperam nenhuma glória para si mesmos no que fazem ou sacrificam. Para eles, a única justiça que tem direito é ter fome e sede de justiça, sem direito nem à justiça própria, nem à justiça divina sobre a terra.
Vivem na expectativa da justiça futura de Deus, mas não podem eles mesmos estabelecê-la. Os seguidores de Jesus sentem fome e sede ao longo do caminho, anseiam pelo perdão de todos os pecados e por renovação completa, pela renovação da terra e pela justiça completa de Deus. No entanto, a maldição do mundo ainda está sobre eles. Ainda recai sobre eles o pecado do mundo. Aquele a quem seguem tem de morrer amaldiçoado na cruz. Suas últimas palavras são um clamor desesperado por justiça. Deus meu, por que me desamparaste? Mas os discípulos não estão acima de seu mestre. Seguem-no. Por isso, são bem-aventurados, pois têm a promessa de satisfação. Receberão justiça não apenas pelo ouvir, mas serão fartos corporalmente com justiça. Comerão o pão da vida verdadeira na ceia futura, ao lado do Senhor. São bem-aventurados por causa do futuro pão que já receberam no presente. Aquele que é o pão da vida está no meio dos que têm fome. Essa é a nossa esperança, a esperança do perdão completo, a esperança da renovação completa de todas as coisas. E quando nós celebramos o pão e partilhamos esse momento da Eucaristia, o momento do sacramento da ceia, nós somos lembrados disso, que o único que tem poder para realmente satisfazer o nosso anseio, né, por justiça, pela vontade de Deus, por aquilo que realmente o nosso coração anseia de forma mais profunda, é o próprio Deus revelado em Cristo Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. E sobre isso, quando a gente pensa, né, sobre essa bem-aventurança, ela vai falar sobre o desejo mais profundo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. E a primeira pergunta, então, que salta para nós nesse momento é: fome de quê? Fome de bens ou fome do bem? Todas as coisas que Deus criou, que são boas dádivas de Deus, foram criadas para que a gente aproveite a vida, para que a gente satisfaça naquilo que Deus criou como sua boa criação. Mas o desejo mais profundo do meu e do seu coração é o supremo bem, é o próprio Deus, é aquele que nos criou e, como diz Agostinho naquela conhecida frase, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Quando a gente pensa sobre esse desejo mais profundo, o próprio Cristo vai falar que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, né, serão acrescentadas. Naquele contexto, Jesus estava falando das nossas necessidades básicas, que nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque isso os pagãos, aqueles que não conhecem, que não amam a Deus, é o que fazem. Quando a gente contempla a criação, a própria criação revela o cuidado amoroso de Deus, ainda mais como de Jesus com os seus filhos. Se nós, né, que somos maus, damos bons presentes aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça é, de fato, amar a Deus, como Jesus nos ensina, acima de todas as coisas. E quando a gente pensa em justiça na Bíblia, a gente pode pensar em justiça em três faces, né, em três prismas. Primeiro, a justiça legal, que é aquela que nós recebemos quando cremos e confiamos em Jesus. Nós somos aceitos por Deus, nós somos justificados por Deus, nós somos agora ao mesmo tempo, né, como Lutero dizia, simultaneamente justos e pecadores. Justos por causa da justiça de Cristo, daquilo que ele fez através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Essa é a paz que nós experimentamos, essa é a liberdade que nós experimentamos se estamos em Cristo Jesus. Mas justiça na Bíblia também tem um aspecto moral. Viver agora a nossa vida pautados na graça de Deus, pautados naquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. E agora, então, a nossa vida, ela é transformada. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Se antes eu era um fofoqueiro, agora eu não sou mais. Se antes eu era um picareta, agora eu não sou mais. Se antes eu não tinha compromisso com nada, eu deixava a vida me levar, agora não.
a lei moral, né, a justiça moral, faz com que eu viva a vontade de Deus em gratidão por aquilo que ele fez. Né? Tiago escreve sua carta para falar disso. Ele vai dizer, né, que a fé, ela produz boas obras. A fé, ela produz obras para que assim a gente, como diz o próprio Cristo, brilhe diante dos homens e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. E por fim, na Bíblia um tema muito importante também é a justiça enquanto justiça social, ou seja, a preocupação de Deus, né, em defender a viúva, o órfão, o estrangeiro, os pobres, e a Bíblia está recheada por essa realidade. O próprio Cristo, né, no seu ministério público, ele realmente defendeu as pessoas que estavam marginalizadas, as pessoas que estavam fragilizadas, trazendo elas para o seu reino e mostrando assim então a justiça, e como é o nosso anseio também vai correr como um rio diante das injustiças, diante de tantas coisas. O anseio, o nosso desejo mais profundo é que a justiça de Deus seja estabelecida sobre o nosso mundo, para que assim todos, homens e mulheres, debaixo do domínio e do governo amoroso de Deus, a gente reflita a imagem que Deus criou para que a gente viva. Fome e sede do próprio Deus. É isso que todo ser humano tem, né? Como naquela famosa frase que alguns atribuem a Dostoiévski, outros a Agostinho, há no coração humano é um vazio, um buraco do tamanho de Deus, e somente Deus pode preencher esse vazio. Eu coloquei para vocês uma citação do Charles Spurgeon, onde ele diz o seguinte: cada uma das bem-aventuranças se eleva quanto aquela que a precede, e se eleva a partir dela. É mais elevado ter fome e sede de justiça do que ser manso ou chorar, ou ser pobre de espírito. Contudo, nenhum homem se torna faminto e sedento pela justiça, a menos que tenha primeiramente passado pelos estágios preliminares, tenha se convencido da pobreza de sua alma, chorando pelo pecado e se rendido humildemente diante de Deus. Depois de cessar sua fome e sede por este mundo, ele é o homem que anseia por algo melhor. A gente falou isso várias vezes. As bem-aventuranças, elas estão conectadas umas às outras, assim como o fruto do Espírito, né, é representado por uma tangerina, né, por uma pocã, que cada, né, uma das qualidades das virtudes é um gominho. Da mesma forma, as bem-aventuranças são entrelaçadas. E o começo, é a moldura inicial, é quando a gente reconhece a nossa necessidade do próprio Deus. Mas quando a gente olha, queridos irmãos, para essa bem-aventurança, ainda a gente vê uma segunda coisa. Se nós temos o anseio mais profundo, esse anseio mais profundo encontra satisfação no encontro com Deus, porque serão saciados, pois ele as deixará completamente satisfeitos. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Satisfação é o que nós encontramos em fazer a vontade de Deus. Satisfação é o que nós encontramos quando nos voltamos para o nosso Criador. Deus, eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito do pastor John Piper, quando ele vai falar sobre o hedonismo cristão, sobre o prazer cristão, sobre a alegria que nós temos em Cristo Jesus. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. À medida que nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, nos satisfazemos em Deus, mais assim Deus é glorificado através das nossas vidas. A gente encontra fartura, a gente encontra satisfação, a gente encontra aquilo que realmente somente Deus pode nos dar à medida que nós nos voltamos para Ele através da obra e do poder de Cristo Jesus. Lembrando aquilo que Jesus disse lá diante da tentação, daquilo que lá em Deuteronômio nós lemos também por meio de Moisés, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não temos só necessidades físicas, né? Essa foi a tentação do diabo para Jesus. Transforme essas pedras em pães. E Jesus responde por meio da palavra que não só de necessidades físicas nós somos feitos, mas sim do encontro com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Redentor,
através de Cristo Jesus. E da mesma forma, irmãos e irmãs, não só de pão você precisa, mas você precisa de Deus, você precisa da palavra de Deus, como o pastor Eugene Peterson coloca, ele é a nossa comida e a nossa bebida, ele é o alimento incomparável. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar isso, que Deus é o combustível das nossas vidas, que a parte de Deus nós não podemos de fato ser felizes. E quando a gente pensa nessa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, nós lembramos, irmãos, da promessa messiânica. Nós lembramos que os profetas anunciavam o momento que chegaria, que todos nós desfrutaríamos do banquete do Senhor. Isaías diz, olha, venham, né, comprem leite e vinho sem preço e sem dinheiro, eis que faço novas todas as coisas. E quando a gente pensa nessa bem-aventurança, lembrando aquilo que Schiborifer havia dito, nós seremos satisfeitos plenamente quando Cristo vier estabelecer o seu reino messiânico completo sobre o nosso mundo. Enquanto nós aguardamos, nós experimentamos um pouquinho disso na ceia, nós experimentamos um pouquinho disso no culto, nós experimentamos um pouquinho disso na comunhão com os irmãos e irmãs, no meio, né, da igreja, com os meios da graça, com aquilo que Deus está fazendo, né, anunciando, né, aquilo que Deus fará plenamente. Lembrando aquela música, né, chuvas de bênção, né, gotas benditas já temos, né, chuvas, uma tempestade de bênçãos nós pedimos a Deus. E por fim, né, os novos céus e a nova terra, aonde habita a justiça. Essa é a nossa esperança, essa é a realidade que move o nosso coração, quando céu e terra que foram separados por causa do pecado serão novamente unidos diante do Senhor e finalmente, então, nós seremos saciados pelo próprio Deus. E sobre isso, eu coloquei aí para os irmãos uma citação também de um pastor, que a gente sempre fala dele aqui, o pastor John Stott, onde ele diz assim, comentando sobre essa bem-aventurança, ele escreve: como todas as qualidades incluídas nas bem-aventuranças, a fome e a sede são características perpétuas do discípulo de Jesus, tão perpétuas como a humildade de espírito, a mansidão e as lágrimas. Só lá no céu jamais terão fome e nunca mais terão sede, pois só então Cristo, nosso pastor, nos levará às fontes da água da vida. Mais do que isso, Deus prometeu um dia de juízo, em que a justiça triunfará e a injustiça será derrotada, e após a qual haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa vindicação final da justiça, também aspiramos e não seremos desapontados. Nós também esperamos com esperança o dia em que finalmente a justiça de Deus correrá como um rio. E essa é a visão que Apocalipse pinta para nós, um novo céu, uma nova terra, onde todos nós vamos desfrutar da vida que Deus nos promete através da obra de Cristo Jesus. Amém? Queridos, rapidamente algumas aplicações para a nossa vida. A primeira, antes dos bens, a nossa maior necessidade é o bem. Uma segunda aplicação, o que Deus quer de nós, né? Miqueias, profeta, responde isso. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Sejamos agentes da justiça de Deus. Por que que nós lutamos pela justiça? Por que que nós, né, como igreja, vivemos e sinalizamos o reino do amor, da justiça, né, do juízo de Deus sobre os reinos maus deste mundo? Porque, de fato, é isso que nos move. Nós somos agentes, né, da justiça de Deus e Deus criou-nos para que a gente refletisse a sua imagem como portadores da imagem e da semelhança de Deus. A gente é chamado, então, a viver a justiça de Deus em todos os ambientes aonde o Senhor nos colocar. E, por fim, não há satisfação à parte do Senhor. Nada neste mundo poderá trazer a paz, a alegria, a completude, né? A shalom, é o termo usado
principalmente no Antigo Testamento, a ideia de tudo de forma harmônica, tudo de forma completa, sem aquela ideia de que algo está faltando, de que algo está incompleto, somente no Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu grande amor demonstrado em Cristo Jesus, e nós queremos, Deus, cada vez mais encontrar satisfação, descanso, sossego, quietude diante de ti. Que as preocupações dessa vida e tantas coisas não tirem os nossos olhos, o nosso coração de ti. Que a gente aprenda a descansar e a esperar no Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Queridos e queridas, faça junto comigo essa oração que diz assim, a oração que a gente sempre tem feito a cada semana. Vamos todos juntos? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Façamos essa última oração neste momento. Em nome do Rei da Vida, em nome do Cristo do Amor, em nome do Espírito Santo, o triuno da minha força, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Louvarei o Senhor que me aconselha. Mesmo à noite, meu coração me instrui. Sempre coloquei o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Estou colocando minha alma e meu corpo sob tua guarda esta noite. Ó Cristo, que a tua cruz, esta noite, esteja me protegendo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Redime, ó Senhor, o Deus da verdade, o Deus da vida, com guarda te segure. O amoroso Cristo, com guarda te cubra. O Espírito Santo, guardando te molde, a cada noite da vida, para ajudar-te envolva, a cada dia, a cada noite da vida, te sustente. Que Deus me proteja, que Deus me encha, que Deus me guarde, que Deus me observe, que Deus me conduza essa noite para a proximidade de seu amor, a paz do Pai da alegria, a paz do Cristo da esperança, a paz do Espírito da graça, a paz de toda paz, seja minha essa noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus, a cada dia a gente possa ser guardado pelo Senhor e ser moldado pelo seu grande amor demonstrado a nós em Cristo Jesus. Fique na paz. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Não se esqueça, na sexta-feira nós temos LP, será na casa da Nani. Você é convidado a estar neste momento de pastoreio, nesse momento de encorajamento. E no domingo, às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial de adoração ao Senhor. Você é convidado a estar conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus.
Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo, mesmo que você não puder fazer nada por isso, calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.